Olá a todos, bem-vindos ao resumo semanal dos mercados financeiros da Air Trading. A semana que passou ficou marcada em primeiro lugar pelo dado da inflação na zona euro, que acelerou pelo terceiro mês consecutivo para os 2,4% em dezembro de 2024. Esta que é a taxa mais alta desde julho e por isso mais alta do que no mês anterior, em novembro, que tinha sido 2,2%. Ainda assim, é uma taxa alinhada com as expectativas do mercado e, por isso, a expectativa é que o Banco Central Europeu não travará o processo de corte dos juros em 2025, prevendo-se a primeira descida do ano já na reunião de 30 de janeiro. Quanto ao relatório do emprego nos Estados Unidos da América, os Non-Farm Payrolls, revelou que a economia dos Estados Unidos adicionou 256 mil postos de trabalho em dezembro, número bem acima daquilo que era o previsto e 13% acima dos números de novembro. Este é o aumento maior, em termos mensais, desde março do ano passado, sinalizando uma resiliência do mercado de trabalho face às taxas de juros elevadas nos Estados Unidos da América, aumentando assim a probabilidade de que a Fed, a Reserva Federal Norte-Americana, mantenha as taxas de juros em níveis elevados durante mais tempo. Até porque, segundo as atas da última reunião da Fed, que foram publicadas também nesta semana que passou, os membros do comitê reconheceram que o processo de controle da inflação poderá ter-se interrompido temporalmente, portanto, é preciso ter em conta que a inflação já não está a cair nos Estados Unidos, aliás, está-se a afastar do objetivo que são os 2%. Com tudo isto, os índices americanos corrigiram, apesar de se terem mantido ainda assim numa tendência ascendente, pelo menos para já. Ao passo que o dólar voltou a brilhar com a expectativa do diferencial entre as taxas de juros dos dois continentes aumentar, ou seja, entre os Estados Unidos e a Europa, estando por isso o par cambial de referência euro-dólar atualmente nos 1,02, cada vez mais perto da paridade entre as duas divisas, valor que não atinge desde 2022. Esta semana, o grande destaque da semana será o dado da inflação nos Estados Unidos da América, que será publicado na quarta-feira e promete mexer com os mercados. E com base em todos estes dados, vamos agora ver como reagiram os principais ativos até ao fecho do mercado na sexta-feira. Relativamente à oportunidade desta semana, destacamos o comportamento em termos técnicos do par cambial AUD-USD. Observando o gráfico em velas diárias do par cambial AUD-USD e no seguimento da tendência ascendente que o dólar norte-americano tem tido face a todas as outras divisas, onde o AUD não é exceção, aquilo que surgiu na semana passada foi uma oportunidade de entrar a favor dessa mesma tendência ascendente do dólar norte-americano, ou seja, a tendência descendente deste par cambial AUD-USD. E qual foi a oportunidade que basicamente nós identificamos? Tendo em conta a tendência que temos tido, já quebrámos diversos níveis de suporte que ao longo deste período poderiam ter funcionado como regiões de pressão compradora e que acabaram por não funcionar, portanto, acabaram por ser quebradas. Acontece é que uma das premissas, portanto, das zonas de suporte e das zonas de resistência é que quando elas são quebradas, convertem-se no oposto. Ou seja, se uma anterior região era uma zona potencialmente interessante para comprar, se a mesma foi quebrada, passa a ser uma região interessante, provavelmente para vender. E se observarmos então os mínimos que tínhamos feito aqui em outubro de 2023, região esta que já não era testada desde essa altura e, portanto, passado mais de um ano, quando voltámos a esses níveis, que se encontravam em torno dos 0,63, acabámos por quebrá-los. E ao quebrá-los, o que o mercado nos mostrou foi que aquela região que no passado tinha funcionado como zona de compra e que deu origem a uma tendência ascendente mais tarde, agora não tem o mesmo efeito e por isso mesmo
pode agora converter-se numa zona interessante até para vender, dado que a tendência de fraqueza se mantém muito acentuada. E, portanto, se a par disto juntássemos uma linha de resistência que nos máximos desta tendência, iríamos encontrar onde é que está, ao fim e ao cabo, a linha de resistência desta tendência descendente. E iríamos perceber que a mesma se cruzava com a tal região que no passado tinha funcionado como zona de pressão compradora e que agora se converteu numa zona de pressão vendedora. Esta região aqui em torno dos 0,63. Foi por isso que no início da semana, quando o preço do AUD/USD subiu a esta região, aquilo que acabámos por identificar aqui foi uma oportunidade de venda, de entrar a favor da tendência descendente, cujo risco era baixo, porque se quebrasse o 0,63 era sinal de inversão de tendência, e a verdade é que com a continuação da tendência descendente, acabámos já por aproveitar uma queda de cerca de 150 pips, o que é bastante interessante dado o swing atual e que, a nosso ver, faz todo o sentido então encaixar todos os ganhos desta mesma operação. Se está interessado em conhecer os nossos serviços e aprender a investir de forma consistente e sustentável, não hesite em contactar-nos via WhatsApp, telefone ou e-mail. Tenha uma ótima semana de trading e até para a semana.